Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular com corações geométricos. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, link para fazer download do gráfico, tem dicas de acabamento e tem também a marcação de tempo para todas as carreiras, assim facilita na hora de repetir o desenho e completar o comprimento aí do seu tapete. Eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando aqui a segunda parte do passo a passo, eu tenho um total de 44 carreiras no meu trabalho. Repeti sempre da carreira de número 3 até a carreira de número 8, olha, por isso a carreira de número 44 é exatamente igual à carreira de número 8. Mas você pode repetir aí quantas vezes for necessário para atingir o comprimento que você precisa, tá? Com 44 carreiras, o meu tapete tem aqui 52 centímetros de comprimento. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e agora eu vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Essa carreira aqui é toda fechada, toda em ponto alto, para que ela fique exatamente igual à primeira carreira que nós fizemos no trabalho, ou seja, toda em ponto alto, né? Assim o começo e o final do tapete ficam exatamente iguais. Eu estou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui no próximo espaço de duas correntes, faremos apenas dois pontos altos, tá? Não tem nenhuma corrente de espaço, então, nessa carreira. Chegando no espaço de duas correntes, dois pontos altos, e segue fazendo, então, ponto alto em cima de ponto alto, sem correntes de espaço, até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos. Nos espaços de duas correntes, fiz somente dois pontos altos. Não tem nenhuma corrente de espaço nessa carreira, se nós temos uma carreira toda em ponto alto, exatamente igual a que fizemos no início do trabalho. Vou começar agora a fazer um contorno aqui no tapete, e para dar a distância do primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma corrente. Essa corrente aqui só serve mesmo para dar distância, tá? Quando completar a volta, a gente até consegue esconder ela com o ponto baixo que faremos nesse canto também. O primeiro ponto baixo nós vamos fazer na metade da primeira carreira aqui, ou seja, no primeiro ponto alto, que está logo à frente aqui descendo no comprimento do tapete, eu vou pegar ele como alça bem na metade, na direção da metade da carreira e fazer um ponto baixo. O próximo ponto baixo eu faço na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. Só introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. O próximo ponto eu faço na metade da próxima carreira e depois na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira, na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto, somente um ponto baixo na metade da carreira, outro na divisão entre uma carreira e outra. Quando chegar no canto, na hora de fazer o contorno, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, vou fazer ponto baixo agora no último ponto, ou seja, no pé do último ponto, né, bem no cantinho do tapete, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntes para formar o cantinho, vou girar o trabalho e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo, ou seja, no mesmo ponto, tá? No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, assim o cantinho do tapete fica bem certinho. Vou continuar agora fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, pegando no pé de cada um dos pontos, aqui na largura do tapete. Temos também a ponta de fio inicial, que eu não cortei ainda. Vou deixar ela posicionada aqui em cima e vou aproveitar para ir escondendo ela com ponto baixo. Aqui é só esconder ela o máximo possível com ponto baixo, depois cortar a sobra, tá? Mas esconda o máximo que puder, tá? Vou esconder aqui até pertinho assim, e aí corta o restante, não precisa nem amarrar. Só seguir contornando então desse jeito, sempre que chegar no canto, um ponto baixo, duas correntes de espaço, novamente ponto baixo. Se ficar repuxando, você pode fazer três correntes aí para formar o canto sem nenhum problema, tá? O meu eu sempre faço com duas correntes, dá certo, mas se o seu ponto for um pouco mais apertado, pode ser que fique mais arredondado, não fique certinho, então pode fazer três correntes sem nenhum problema. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Olha, cheguei aqui então em cima do último ponto alto
Fiz ponto baixo em cima dele, vou fazer 2 correntes de espaço. E agora vou girar o trabalho e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Esse ponto baixo então já fica em cima daquela corrente de espaço que nós fizemos para fazer o primeiro ponto baixo, que eu disse que faríamos ela somente para servir de espaço para o primeiro ponto baixo, olha, que nós fizemos na metade da carreira. Então, nesse ponto baixo que nós fizemos para começar a volta, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Assim. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente que nós vamos finalizar a próxima volta, tá? Essa que nós estamos começando agora. E eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Cada um dos pontos tem 2 fios assim na parte de cima. Olha, eu vou pegar somente o fio na parte de trás, tá? Somente um dos fios desse jeito, para fazer ponto baixo. Faço ponto baixo em todos os pontos então, pegando somente o fio na parte de trás. Isso faz com que fique aqui na frente um detalhe formado por esse outro fiozinho que nós estamos deixando de pegar, olha. Ele vai ficando aqui na frente, tá? Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Tenho logo à frente, olha, aquelas 2 correntes que nós fizemos para formar o canto do tapete. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente. Faço 2 correntes de espaço e agora eu vou fazer ponto baixo na segunda corrente, tá? Assim eu formo o cantinho do tapete. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, pegando somente o fiozinho na parte de trás, do mesmo jeito que a gente começou a fazer nesta volta, pegando somente o fio de trás, sempre que chegar no canto, um ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. Se na volta anterior você fez 3 correntes para formar o canto, quando chegar aqui no canto você vai fazer ponto baixo na primeira corrente, 3 correntes de espaço, pula uma corrente e faça ponto baixo na terceira corrente, tá? Na última. E depois segue normalmente fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Então agora é só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e eu vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Aqui, se você quiser o acabamento assim só com 2 voltas de ponto baixo, é só alongar esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Para fazer esse outro acabamento, eu vou começar contando todos os pontos que eu tenho aqui no comprimento do tapete. No canto temos sempre 2 correntes de espaço, então eu vou contar uma das correntes, contar todos os pontos baixos e mais uma corrente no canto seguinte. Desse jeito aqui eu tenho um total de 95 pontos. Mesmo que você tenha feito aí com um comprimento diferente, conte da mesma forma, tá? E aí o total você desconta 3 pontos. Exemplo, no meu tem 95 menos 3, sobram 92. E os 92 eu vou dividir por 4, tá? Dividido por 4, o meu dá um total de 23, dá uma conta exata. Mas pode ser que fique sobrando 1, 2 ou 3, depende aí do comprimento que você fez o seu tapete. Eu terminei com ponto baixo, com ponto baixíssimo em cima do 4º ponto de base, então já que eu estou contando uma corrente, um ponto baixo, outro ponto baixo, e aí, olha, tem mais o ponto baixíssimo que eu fiz, 4. Eu preciso começar sempre em cima do 5º ponto, tá? Vou seguir então para cima do 5º ponto com ponto baixíssimo também. Agora sim, na direção do 5º ponto, vou começar fazendo 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos nos próximos pontos. Tenho então um bloco com 3 pontos altos e ficaram sobrando aqui 4 pontos. Uma corrente mais 3 pontos baixos que eu pulei, né? Comecei então fazendo no 5º ponto. Esses 92 dividido por 4, a conta é feita assim porque nós vamos precisar fazer uma corrente, pular um ponto de base e nos outros 3 nós vamos fazer ponto alto. Olha, pulo 1, no segundo faço ponto alto, no terceiro faço ponto alto, e no 4º ponto faço ponto alto. Dividi por 4 para que no canto seguinte eu termine também com um bloco de 3 pontos altos, tá? Por isso que eu dividi o restante aqui por 4, para ter certeza que eu consigo fazer sempre blocos assim com 3 pontos altos, mais um ponto de espaço e chegar no canto com um bloco também de 3 pontos altos, tá? No meu caso aqui, olha, 95 menos 3 sobraram 92, que dividido por 4 dá um total de 23. Então, todos os espaços sempre com uma corrente pulando um ponto de base.
Digamos que você tenha feito um total diferente aí de carreiras no seu trabalho e tenha ficado sobrando 1, 2 ou 3 pontos. Se sobrar um ponto, em um dos espaços, antes de chegar no canto, você vai fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer o bloco com 3 pontos altos normalmente, somente em um dos espaços, isso antes de chegar no próximo canto, tá? Se ficarem sobrando 2 pontos de base, então depois da divisão, significa que em 2 dos espaços você vai pular 2 pontos de base, fazendo 2 correntes de espaço. E se sobrarem 3, significa que em 3 espaços antes de chegar no próximo canto, você vai fazer pulando 2 pontos de base e com 2 correntes de espaço. Como o meu deu uma conta exata, então todos os espaços somente com uma corrente, pulando somente um ponto de base e blocos com 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar no próximo canto. Quando chegar no canto, eu mostro para você como que nós faremos para contornar e vamos também fazer a divisão dos pontos lá na largura do tapete. Já estou chegando aqui no canto do tapete e o último ponto desse último bloco é feito dentro do espaço de 2 correntes, tá? Assim eu completo então o último bloco aqui no comprimento do tapete. Ele é feito assim no espaço de 2 correntes porque na contagem de pontos no comprimento do tapete eu contei então com uma corrente lá no início, né? Contei todos os pontos baixos e uma corrente nesse canto. Por isso esse ponto alto aqui é feito dentro do espaço de 2 correntes. Agora eu vou fazer 3 correntes de espaço e vou começar a trabalhar na largura do tapete. Aqui na largura é do mesmo jeito, olha, eu vou começar contando uma corrente nesse canto, todos os pontos baixos e uma corrente no canto seguinte. Desse jeito eu tenho aqui um total de 60 pontos, então. 60, então, descontando 3, esses 3 pontos que eu vou descontar é para que eu faça um bloco aqui, tá? Então eu vou começar fazendo um ponto alto dentro do espaço de 2 correntes, porque eu contei com essa corrente aqui no início, e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, olha, dos 60 pontos, eu vou descontar esses 3 pontos aqui que eu estou garantindo esse bloco nesse canto, e o restante eu vou dividir por 4. Sobram 60 menos 3, sobram 57, que dividido por 4 dá um total de 14, mas fica sobrando um ponto, né? 14 vezes 4 dá 56, então significa que sobra um ponto porque eu tenho outros 57 aqui na largura do tapete. Como está sobrando um ponto, significa que um dos espaços antes de chegar no canto, eu vou fazer com 2 correntes, pulando 2 pontos de base, como eu expliquei lá no começo dessa volta, né? Eu vou deixar para fazer esse espaço com 2 correntes, mais ou menos no meio do tapete. Se sobrassem 2, eu dividiria aqui, olha, fazia mais ou menos um aqui, outro mais aqui assim no tapete, né? Se sobrassem 3, eu dividiria em 3 espaços exatamente iguais, assim, para deixar os 3 espaços bem divididos e não fazer eles juntos para não ficarem muito visíveis, tá? Como sobrou só um ponto, significa que eu vou fazer um dos espaços pulando 2 correntes, vou deixar para fazer ele bem aqui no meio do tapete. Até ali na metade do tapete eu vou seguir fazendo somente uma corrente, pular um ponto de base e bloco com 3 pontos altos, tá? Do mesmo jeito que nós já fizemos no comprimento do tapete. Quando chegar aqui na metade do tapete, eu vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e faço o bloco com 3 pontos altos. Então, desse jeito, eu utilizei aqui o ponto que ficou sobrando aqui na minha divisão, né? 57 dividido por 4 ficou sobrando 1. Então, esse ponto que ficou sobrando, eu pulei ele aqui mais ou menos na metade do tapete. Agora, eu vou seguir fazendo blocos com 3 pontos altos, sempre com uma corrente de espaço, tá? Toda vez que chegar no canto, você vai fazer do mesmo jeito. O último ponto alto do canto termina dentro do espaço de 2 correntes. Faça 3 correntes de espaço e recomeça também dentro do espaço de 2 correntes e siga com blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Quando chegar na outra parte do tapete, lá na largura novamente, você vai fazer do mesmo jeito, chegando na metade, você vai fazer um dos espaços pulando 2 pontos de base. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, veja que o último bloco, então, eu fiz o último ponto dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer 3 correntes de espaço, e agora eu vou começar o próximo bloco também no espaço de 2 correntes, e vou completar em cima dos pontos que eu deixei de espaço, né? Então, eu tinha deixado aqui uma corrente mais 3 pontos, fiz um ponto alto dentro do espaço aqui das correntes, e faço mais 2 pontos altos em cima dos próximos pontos altos,
Completei então um bloco com 3 pontos altos e assim ficou sobrando um ponto de espaço, porque eu comecei então o bloco em cima do quinto ponto, né? Assim esse canto fica certinho também. Vou fazer uma corrente de espaço e finalizar com ponto baixíssimo em cima da segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto. Ficou assim. Só lembrando que aqui, olha, nessa lateral eu também pulei um espaço com duas correntes, tá? Pulando 2 pontos de base, assim ficam exatamente iguais os dois lados do tapete, né? Nesse outro aqui eu pulei um espaço pulando 2 pontos de base com duas correntes, e aí chegou aqui, olha, na outra lateral, eu fiz do mesmo jeito, eu pulei 2 pontos de base. No comprimento do tapete, não, todos os espaços com apenas uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base. Vou começar a próxima volta no próximo espaço aqui de uma corrente. Para isso eu vou seguir com ponto baixíssimo em cima dos próximos pontos de base, nesses pontos altos. Olha, eu fiz ponto baixíssimo em cima dos 2 pontos. Chegando no espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço de uma corrente. Tenho aqui então um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, agora vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim, somente blocos com 3 pontos altos e uma corrente de espaço, mesmo se você tiver feito alguma adaptação e algum dos espaços aí tiver 2 correntes de espaço, pulado 2 pontos, não tem problema, tá? Todos os blocos com 3 pontos altos, pulando uma corrente de espaço mesmo quando chegar nesses espaços. Aqui no meu tapete eu tenho um espaço com 2 correntes pulando 2 pontos de base, mas antes dele nós vamos precisar fazer aqui o canto. Então eu vou seguir fazendo desse jeito aqui, blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como contornar lá no canto e depois eu mostro para você que quando passar no espaço de 2 correntes eu vou fazer normalmente esses blocos com 3 pontos altos. Já estou chegando aqui no canto, né, na alça com 3 correntes. Olha, tenho logo à frente então a alça com 3 correntes. Nesta alça eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de espaço. Vou completar esse leque aqui do canto com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Toda vez que chegar no canto, tá? Faça do mesmo jeito. 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos no próximo espaço de uma corrente. Olha, normalmente, como nós já fizemos no comprimento do tapete, agora vamos fazer também na largura. Logo mais à frente nós temos um espaço aqui com 2 correntes, né, pulando 2 pontos de base, mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Sempre uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. Veja que eu estou chegando no espaço de 2 correntes e eu vou fazer normalmente um bloco com 3 pontos altos, olha, nesse espaço com 2 correntes, tá? Então, independente aí da quantidade de espaços pulando 2 pontos de base com 2 correntes, você vai fazer sempre do mesmo jeito, bloco com 3 pontos altos, uma corrente de espaço e siga normalmente com blocos de 3 pontos altos. Faça assim por toda a volta, não se esqueça que quando chegar no canto o leque tem 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, e o restante todos os espaços com uma corrente, tá? E blocos com 3 pontos altos. Só seguir repetindo por toda a volta. Já estou completando então a segunda volta aqui, fazendo os blocos com 3 pontos altos, sempre com uma corrente de espaço. No final faço uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta fazendo um ponto baixo em cima do próximo ponto. Esse ponto alto é o ponto do meio dos 3 que nós fizemos para formar esse primeiro bloco. Agora eu vou trabalhar entre um bloco e outro no espaço de uma corrente, vou então nesse espaço e faço um ponto baixo, 3 correntes de espaço e volto nesse ponto baixo pegando os 2 fios desse jeito, e prendo com ponto baixo para formar um ponto picô.
Em seguida, faço ponto baixo no espaço de uma corrente novamente. Olha, tenho aqui um ponto picô entre um bloco e outro. Vou no próximo bloco, em cima do ponto do meio, né, dos 3 que nós temos formando o próximo bloco, e faço ponto baixo. Agora eu vou repetir, olha, no próximo espaço de uma corrente faço um ponto baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo pegando os 2 fios desse último ponto baixo que nós fizemos, prendo com ponto baixo nele então, e depois faço mais um ponto baixo no espaço de uma corrente. Vou em cima do ponto alto do meio desse próximo bloco e prendo com ponto baixo. Vou para o próximo espaço e faço novamente um ponto baixo, um ponto picô, prendendo com ponto baixo, e mais uma vez ponto baixo. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer um leque de forma bem fácil para contornar o canto também. Já estou chegando no canto, olha, e tenho logo à frente então um bloco, né, e a alça com 3 correntes formando o canto. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio do bloco que nós temos logo à frente. E agora enrolo o fio na agulha e na alça de 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. Volto em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E agora, ainda na alça de 3 correntes, eu vou fazer mais 4 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Para completar esse canto aqui, eu vou prender com ponto baixo no ponto do meio dos 3 que nós temos formando o bloco logo à frente. Fica assim. Agora eu vou continuar normalmente, olha, no próximo espaço que nós temos de uma corrente entre um bloco e outro, eu vou prender com ponto baixo, fazer 3 correntes, formar aqui o ponto picô e prender com ponto baixo novamente no mesmo espaço. Faço ponto baixo em cima do próximo bloco, no ponto do meio, e vou para o próximo espaço, onde eu vou repetir o ponto picô. E assim eu vou seguir repetindo por toda a volta. Sempre que chegar no canto, são 4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos. Só não esqueça de prender antes e depois, tá? Em cima dos blocos que nós temos chegando no canto. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, e se você não tem agulha de tapeceiro, aqui é só finalizar com ponto baixíssimo, então no primeiro ponto baixo, alongar esse fio, puxar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Se você tem agulha de tapeceiro, após fazer aqui o ponto picô e prender com ponto baixo, então não finaliza com ponto baixíssimo, tá? Depois do ponto baixo aqui só alonga esse fio. Vamos cortar então e finalizar ele com agulha de tapeceiro. Vou colocar esse fio na agulha. E vou pular o primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto, pegando os 2 fios, deixando assim os 2 fios da parte de cima, né, do próximo ponto baixo, e passo o fio todo de trás para frente. Vou passar agora de cima para baixo em cima do último ponto baixo e depois no primeiro ponto baixo saindo na parte de trás. Ajusto bem esse ponto, puxo o fio todo para a parte de trás, olha, e assim não dá para perceber onde nós finalizamos a volta. Com o fio já na parte de trás, eu vou conduzir ele um pouco mais aqui até onde temos um acúmulo maior de fio, assim eu consigo amarrar bem e esconder aqui a pontinha do fio, né? Olha, vou costurar ele aqui de forma que ele não apareça lá na frente, só conduzindo ele aqui até a base desses pontos. Vou dividir esse fio em 2, deixando 2 perninhas de fio desse jeito, olha. Vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha, e a que sobrar na agulha eu vou passar em mais um fio aqui somente para dar sustentação para que eu faça o acabamento aqui, o nó, tá? Olha, depois então de passar no outro fio, eu vou dar 3 nó. O primeiro eu não aperto muito, tá? Então depois eu já posso apertar bem aqui, olha. E cortar a sobra. Temos aqui então o tapete pronto, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.